Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o estudo da formulação hamiltoniana. Então, para começar, a gente define a função hamiltoniana em termos da lagrangiana. Essa função hamiltoniana H vai ser igual a esse somatório em I de PI, QI ponto, menos a lagrangiana, que é uma função que depende de Q ponto e T. Isso que a gente estudou na aula passada. Na formulação lagrangiana, as variáveis independentes são Q ponto e T. No caso da formulação hamiltoniana, o conjunto de variáveis independentes é dado por Q, P e T. P vai aparecer aqui nesse somatório, onde o meu P de I, é igual a dl d de QI ponto. Esse P aqui. E meu PI ponto é d de L, d de QI. Então aqui vai aparecer na definição da hamiltoniana essa quantidade de PI, chamada de momento canônico, que ela vai ser definida como derivada da lagrangiana em relação a QI ponto. Ok? Vai aparecer essa quantidade aqui na definição da hamiltoniana. Então vamos agora fazer uma pequena revisão de cálculo diferencial, para definir aqui o nosso d de L, que a gente vai precisar aqui de d de H, e d de H vai ser definido como essa diferença entre d deste somatório e o operador diferencial aplicado aqui na lagrangiana. Então vamos definir quem é d de L. Para aplicar esse operador diferencial, eu faço o seguinte: d de L vai ser o meu d aplicado a cada uma das coordenadas. Então eu começo com o somatório em I, dl, d de QI, d de QI. Então a coordenada Q, primeira coordenada aqui da função lagrangiana, mais dl, d de QI ponto, d de QI ponto, que é a segunda coordenada da lagrangiana, que é Q ponto, mais a terceira coordenada, que é o próprio tempo, dl dt, dt. Então está aqui o nosso d de L. Esse d de L, d de QI ponto, eu posso substituir por PI. É a própria definição do momento canônico. Então, só substituir essa definição aqui na segunda parcela. Fica PI, d de QI ponto. Eu posso lembrar o seguinte, que eu posso aplicar a regra do produto para esse operador diferencial. Então, o diferencial desse produto aqui vai ser o seguinte: o diferencial do primeiro, d de PI, vezes o segundo, QI ponto, mais o primeiro vezes o diferencial do segundo, d de QI ponto. Ok? A gente vai precisar desse resultado mais tarde. Então, se eu quiser saber quem é d de H, eu vou ter o seguinte: d de H, eu pego a definição da hamiltoniana, somatório menos a lagrangiana, e aplico o operador diferencial. O diferencial dessa subtração vai ser o operador diferencial aplicado a cada uma das parcelas e depois feita a subtração. Então eu vou ter o diferencial desse somatório menos o d de L, que a gente já encontrou anteriormente. Falta só encontrar aqui quem é PI, o diferencial de PI, QI ponto, para a gente poder encontrar d de H. Então eu vou ter o seguinte: esse operador diferencial, a gente já sabe que a gente pode utilizar a regra do produto. Então, vou ter o diferencial do primeiro, d de PI, vezes o segundo, QI ponto, mais o primeiro, PI, vezes o diferencial do segundo, d de QI ponto. Ok? Então, está aqui esse diferencial aplicado a este produto. Então, a gente já pode substituir na definição de d de H. Logo, vou ter o meu d de H aqui, vai ser a diferença dentre esses dois termos aqui, a gente já sabe. Então, substituindo o que a gente calculou para esse primeiro termo e para o d de L, eu vou ter o seguinte: esse diferencial, que é o d de H, vai ser QI ponto d de PI, mais PI d de QI ponto, menos a definição aqui de dl. Porque lá, aqui vai ficar menos dl. Então, dl d de QI, menos PI d de QI ponto, que é justamente dl d de QI ponto, d de QI ponto, menos dl dt, dt.
essa aqui é a definição de DL que a gente calculou anteriormente. Voltando um pouquinho aqui. Está aqui a definição. Aqui é a definição de DL que a gente calculou anteriormente. A única diferença é que a gente substituiu já aqui direto, né, por PI, ao invés de DL, dediquei ponto. E aí a gente já percebe o seguinte, que esse segundo termo aqui pode ser cancelado com o quarto, porque eles são simétricos. Né? A diferença entre eles é só o sinal. Então, mais PI, dediquei ponto, vai cortar com menos PI, dediquei ponto aqui. Vão ficar somente esses três termos. Primeiro, terceiro e o quinto. Então, vou ter o seguinte. Por fim, meu D de H vai ser somatório em QI ponto D de PI menos DL D de QI D de QI menos DL dt dt. E aí eu percebo o seguinte, que a minha função H depende de Q, P, né, e T. Né? Essa equação aqui mostra nitidamente que o meu H é uma função de Q, uma função de P, né, e T. Observe que para chegar a essa conclusão não foi necessário utilizar a equação de Euler-Lagrange. A gente derivou essa equação aqui diretamente da definição do momento canônico PI. Isto significa que a hamiltoniana é função de Q, P e T, independente do princípio de Hamilton, princípio lá da mínima ação. Ou seja, essa função ela vai ser válida mesmo fora da trajetória clássica. É a trajetória que obedece aqui ao princípio de Hamilton. Então, a gente pode substituir DL d de QI por PI ponto. Lembrando lá da nossa definição de PI ponto. É DL d de QI. A gente vai substituir justamente aqui. DL d de QI. Isso aqui é PI ponto. Tá? Substituindo aqui, eu vou ficar com outra expressão aqui para D de H. D de H, QI ponto D de PI, menos PI ponto D de QI, menos DL dt dt. Essa é a definição que a gente terminou para D de H. Eu também posso obter uma outra definição para D de H aplicando, né, esse operador diferencial, exatamente como a gente fez anteriormente para L. Então, eu vou fazer D de H, a primeira coordenada de H é Q, então eu vou ficar com DH dq dq, tá? Que no caso é QI, né? Então, DH d de QI, mais a segunda coordenada de H é P, então vai ficar D de H d de PI, aqui, né? Mais terceira coordenada, DH dt dt. Então, esse é o meu D de H. E aí eu posso comparar essas duas definições. Essa definição que a gente achou para D de H, em função de L, e do próprio, né, das próprias derivadas de H em relação a cada uma das coordenadas da função hamiltoniana. Eu percebo o seguinte, aqui já surge uma identidade. Né? dH dt é menos dl dt. Esse terceiro termo aqui. Esse segundo termo, ele depende de d de QI. É análogo a esse primeiro. Então eu fico com dH d de QI igual a menos PI ponto. Ou, levando o sinal para o outro lado, eu fico com PI ponto igual a menos d de H d de QI. E esse primeiro termo é análogo a esse segundo termo. Todos dependem de d de PI. E aí eu fico com QI ponto igual a DH d de PI. Colocando isso aqui abaixo, QI ponto é DH d de PI, PI ponto é igual a menos DH d de QI. Estas são as equações de Hamilton. Ok? Essas são, né, as equações de Hamilton e a gente obteve essas equações da definição do momento canônico. Ambos os formalismos, lagrangiano e hamiltoniano, eles se baseiam nos princípios de Hamilton. No princípio de Hamilton, no formalismo lagrangiano, nós temos n equações diferenciais de segunda ordem, desenvolvidas no espaço de n coordenadas generalizadas, chamado de espaço das configurações. No hamiltoniano, no formalismo hamiltoniano, são 2n equações de primeira ordem e o espaço possui 2n coordenadas. N coordenadas generalizadas, lá os nossos QIs, e n momentos, os nossos PIs. Né? E esse espaço é chamado de espaço das fases. Na próxima aula, a gente vai, né, obter essas equações de Hamilton já partindo do princípio de Hamilton ou princípio da minimação. Okay? E aí a gente vai obter, né, esse mesmo conjunto de equações, são as equações de Hamilton. Isso posto, né,
A gente já tem todo o ferramental necessário para voltar para trabalhar com a teoria do raio e obter uma nova forma de interpretar, né, o que é um raio na geofísica, utilizando estes conceitos da mecânica clássica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.